Esse processo ele veio muito também daquilo que eu vivi na minha vida, das buscas que eu encontrava dentro de consultório ou mesmo em grandes instituições, como grandes empresários que eu já mentorei, e as dores eram muito parecidas. Então, mediante a tudo isso, a gente vai abrangendo e trazendo essa nova ciência, que é o que eu acredito que a humanidade precisaria investir, nessa nova ciência, a ciência que une ciência e espiritualidade aplicada. Sensacional. Esse é o nosso universo, né? Sensacional. É legal que, né, tô vendo já até, né, com essa sua apresentação, que você faz essa união, né, da ciência com a espiritualidade, que isso agora está melhorando, né? Mas há um tempo atrás era uma briga danada, né? Até mesmo, acho que até dentro da própria espiritualidade rola essas brigas de colocar ciência, não colocar. Só que a gente chegou num ponto que não dá mais para separar. E a própria medicina, né, a própria ciência, a própria neurociência já tem uma matéria que chama Neurociência e Espiritualidade. A própria medicina hoje tem casos não explicados da própria medicina que eles estão estudando, medicina e espiritualidade. Na USP, por exemplo, tem como se fosse um andar inteiro só estudando esses casos não validados pela ciência, sabia disso? Então hoje em dia já está dentro da faculdade até. Está e não está, né, Bruno? Porque apesar desse conhecimento ele estar disponível para todos, recentemente atendi uma médica, atendo muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, acabam, né? Todo mundo tem suas dores, tem suas questões pessoais. E eu fui atender essa médica, uma médica super renomada, que inclusive é professora, e eu comecei a comentar algumas coisas com ela, e ela falou: Rafa, eu preciso me abrir mais para esse universo. Eu falei: bom, você está aqui buscando essas práticas, mas é como se você se distanciasse disso dentro da sua conduta médica. Ou seja, é incongruente. As pessoas já olharam para isso como indivíduos, mas como tem um currículo, uma academia, né, que tem uma legislação ali, acaba se fechando para aquilo que é real, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que até a própria pessoa acredita. E você pegou num ponto muito importante, porque você falou: Rafa, hoje você está trabalhando então neurociência e espiritualidade. Por muito tempo, Bruno, eu tinha questões comigo, questões internas, de falar sobre a espiritualidade. Eu neguei dons, eu neguei mediunidade, eu neguei coisas que eram consideradas, né, ocultas, invisíveis, mas que se materializavam em minha vida. Como eu era muito acadêmica, eu queria constatar tudo. Vou lançar meu livro agora esse ano. Esse livro foi escrito em 2019. Por que eu nunca publiquei ele? Porque tem coisas ali que eu esperei com que a ciência se desenvolvesse para eu poder validar. E isso travou até um pouco da minha carreira e da forma com que eu atendia meus pacientes. Foi coisa de 5 anos atrás que eu comecei a falar: não, peraí, não dá para separar as coisas. O ar que a gente respira, a gente não enxerga, mas ele sustenta a nossa vida. Então foram coisas simples que foram abrindo a minha cabeça para que eu tivesse coragem de enfrentar as chamadas legislações, de começar a olhar e começar a validar métodos ali que estavam na vida corriqueira das pessoas. Então foi aí que eu fui transcendendo algumas coisas, quebrando os meus próprios padrões e paradigmas. Então a gente está muito, desculpa até te cortar, mas assim, eu acho que a gente ainda está engatinhando, apesar do conhecimento estar dissipado, ainda nós continuamos na bolha, sabe? Continuamos na bolha querendo comprovação para tudo, cada hora sai uma comprovação diferente, só que a comprovação está na nossa vida, a espiritualidade está na nossa vida o tempo todo. E é isso, é para isso que a gente precisa olhar, é para isso que a gente vai olhar hoje nesse podcast também. Sensacional, mas até mesmo isso que você está falando, que acredito eu, né, dentro do seu meio ali, os próprios médicos, e tem essa coisa da resistência, né, na realidade, assim, de cada um dar o braço a torcer. Acho que o maior problema seja esse. Porque os próprios médicos, como, né, você mesmo está falando, que tem aí andares que estão, andares de centros aí de estudo que estão sendo preparados para isso, mas nas próprias salas de cirurgia, o médico que é muito experiente, ele deve ter
visto coisas incríveis. Sim. Só que, por causa dessa bagagem toda de estudo, ele fala, não é possível que isso aconteceu, sei lá, uma artéria reconstruiu sozinha, ou parou de sangrar numa hora que não era ali, passou o bisturi, sangrou e de repente parou, porque pediu ali para parar e parou. Mas acredito eu que seja muito mais essa coisa de dar o braço a torcer.